Olá, a ideia hoje é explicar um pouquinho sobre o sistema rodoviário estadual de uma forma bem simples e bem dinâmica. Como a gente possui então vários residentes novos e servidores também novos no órgão, a gente achou importante realizar essa breve explicação do que é o sistema. O sistema rodoviário ele é conhecido como a Bíblia do DR, né? Nele está contido todas as rodovias que possui o estado do Paraná. Esse sistema rodoviário ele é atualizado anualmente, mas em casos particulares que haja necessidade, a gente pode haver mais de uma atualização anualmente do sistema. Então, o objetivo do sistema rodoviário é caracterizar a malha sobre a jurisdição do Estado, e nele estão descritas rodovias coincidentes, as rodovias de acesso e também as rodovias federais. Então, como que a gente encontra esse sistema rodoviário? Primeiramente, a gente encontra no sistema rodoviário o mais atualizado sempre no site do DR. Então, se você tem uma dúvida qual sistema rodoviário está usando, se é o de 2019, 2020, sempre no site do DR vai estar a última versão, a mais atual. Então, como que você encontra ele? Dentro do site, ali no botão de busca, você vai até o quarto ícone, que é rodovias, e o primeiro ícone, que é a respeito da malha rodoviária. Você clicando nele, ele vai ser direcionado para essa página e logo o segundo ícone é o sistema rodoviário que está decretado hoje. Então eu vou explicar um pouco como que é os critérios e a definição que aparece nesse sistema rodoviário. Esse que vocês vão baixar do site do DR em PDF, mas também a gente costuma utilizar dentro do órgão, é a mesma coisa, só que numa planilha Excel. Às vezes para você puxar dados e informações e compilar para cálculos, o sistema do Excel é mais rápido e mais fácil de você utilizar, mas ele é a mesma coisa do que está no PDF do site. Então, explicando um pouquinho do sistema rodoviário, né, dos trechos, toda rodovia ela é constituída por um ou mais trechos. Então, como exemplo, a BR-277 ela vai de Paranaguá até Foz do Iguaçu. E ela, nessa extensão, ela é constituída de vários trechos que pertencem ao sistema rodoviário. Esses trechos eles são pequenos segmentos que são delimitados por pontos de início e final de trecho. Esses pontos de início e final de trecho, ele pode ser delimitação entre uma cidade e outra, pode ser entre uma interseção e outra, e ainda por qualquer outro ponto notável, exemplo de uma ponte, de um viaduto e etc. Então, como que funciona a codificação desses trechos rodoviários? Os 3 primeiros dígitos que apresentam no trecho, isso aqui é um exemplo de um trecho. Os 3 primeiros dígitos, 484, significa que essa é a PR 484. O quarto dígito significa a característica do trecho. Então, se ele é simples, de pista simples, se ele é de pista dupla, de não pavimentada, isso eu vou explicar bem certinho mais adiante na explicação. Os 4 seguintes dígitos significa o número do trecho, que é esse 0030, e esses 3 últimos dígitos, EPR, PRC e as federais, significa também de qual tipo de rodovia, que eu também vou explicar um pouco mais para frente, mais detalhado. Então, aqui é um exemplo, né, no mapa, de o que seria esse trecho rodoviário. Aqui a gente tem um traçado da PR 483 de código 483S0030 EPR. Aqui a gente tem o ponto de início e final de trecho. Esses pontos de início e final de trecho são esses ícones preto. E no sistema rodoviário a gente vai encontrar ele nessa coluna de referência. Então, ele vai do ponto de 2043 até o ponto 652. Então, nesse caso também a gente sabe que a rodovia está crescendo do 2043 para o 652. O que a gente encontra de atributos no sistema rodoviário? Então, a primeira coluna que tem no sistema rodoviário é o código, que eu apresentei. A gente tem o DEPARA, da onde aquele código vai até onde ele vai. O quilômetro inicial e final do trecho. Então, o quilômetro inicial e final pertencente àquele trecho. A extensão do trecho. A situação física, se ele é pavimentado ou não pavimentado. Os códigos de trechos coincidentes, quando houver trechos coincidentes, as coordenadas geográficas dos pontos, então cada ponto de início e final de trecho tem uma latitude e uma longitude, e a entidade responsável pelo trecho, se ele é de responsabilidade
federal, estadual, de concessão, que eu também vou explicar um pouquinho mais para frente. Uma rodovia estadual. São rodovias sob jurisdição do governo estadual, então ela pode ser administrada tanto pela concessão quanto pelo DR. Então, hoje, no Anel de Integração, nós possuímos rodovias estaduais, mas estão sob regime de concessão. Então, aqui a gente pode ver EPR, então a gente sabe que ela é uma rodovia estadual por causa dessa simbologia. Mas lembrando que ela pode estar tanto sob jurisdição do DR quanto pela concessão. Então, isso a gente vai saber essa diferença no campo de responsável. Vou explicar melhor detalhado também. Rodovias estaduais coincidentes são rodovias coincidentes com federais planejadas, porém são de jurisdição do Estado. Então, essa, quando tem o símbolo PRC no final, exemplo aqui é 272, S0010, PRC. Ela é uma rodovia coincidente. Também sabemos a responsabilidade no campo da responsabilidade. Rodovias federais, a gente também possui no sistema rodoviário as rodovias federais, que possuem suas codificações um pouco diferenciadas. A gente tem BR, APR, CPR, VPR e UPR. Mas, de forma geral, sempre as rodovias federais são constituídas pelo símbolo BPR e, diferentes das estaduais, esse BPR ele fica no meio do código. Vou explicar depois cada tipo de codificação também para a gente entender a diferença. Travessias urbanas, no SRE também estão detalhadas e apresentadas travessias urbanas, que são trechos sob jurisdição municipal. São trechos que atravessam, então, os núcleos urbanos. Ela tem uma codificação detalhada assim um pouco diferente. Aqui no meio nós temos o M de municipal e no final de municipal também. Isso aqui a gente encontra numa aba diferente no SRE. A gente pode encontrar essa codificação também como P no meio do SRE, mas normalmente a gente usa M para as travessias urbanas. A gente também, como eu expliquei, a gente tem as rodovias concedidas, que são rodovias que foram transferidas à iniciativa privada, sob o regime de concessão, para exploração por um certo prazo determinado. Então, no mapa aqui está sendo mostradas as rodovias que estão sob concessão. Então, essas em azul são as rodovias estaduais, né, que estão sob regime de concessão. São as rodovias que estão sob regime de concessão estaduais. E em vermelho, então, as rodovias que estão em concessão federal. Em relação à situação física das rodovias. Então, a gente possui rodovias não pavimentadas, que possuem a sigla NPV, que encontram-se hoje em leito natural ainda. Então, como a gente consegue identificar? 682N0010. Então, a gente já sabe que esse N que ela está não pavimentada. Porém, se você ainda tem dúvida, aqui na situação a gente vai ver que ela está NPV, ou seja, está não pavimentada ainda. Aqui que são rodovias pavimentadas, elas são consideradas rodovias pavimentadas em pista simples. A gente usa a simbologia PAV, que apresenta a superfície pode ser de pavimento asfáltico, de concreto ou poliédrico. Essas rodovias pavimentadas podem ser encontradas no sistema de responsabilidade estadual ou podem ser concessionadas. Então, aqui, a 281, como exemplo, S0053 EPR. A gente sabe que é uma rodovia pavimentada, porém, aqui no campo responsável, a gente vê que é do DR SR5. 5 porque é a nossa superintendência regional. Aqui, nesse caso, já 317 S0210 EPR. A gente também sabe que é uma rodovia pavimentada estadual, só que está sob responsabilidade da Viapar. Então, ela é da concessão. Aqui, a gente tem as rodovias duplicadas. A gente tem como campo a sigla DUP, que ela possui duas pistas duplicadas, possui uma pista duplicada. Então, aqui como exemplo, a gente tem a 323 D0205 EPR. Então, esse D e esse E, a gente consegue identificar que ela é uma rodovia duplicada. D de direita e E de esquerda.
A gente também possui a situação física da rodovia, ela pode estar em obra tanto de pavimentação, EOP, ou em obra de duplicação, EOD. Então, aqui é um exemplo, a 912 O0010 EPR, O de obras. Aqui também é 417 O de obras. Aí, no campo de situação, a gente vai ver que é em obra de pavimentação, EOP. E aqui, nesse campo de situação, a gente vai ver que é EOD, em obra de duplicação. As rodovias federais. No outro campo, que nem eu expliquei, a gente tem diferentes codificações para as rodovias federais. A primeira é a de codificação geral, BPR. Então, a gente consegue identificar a 116, que é a BR-116. BPR quer dizer que ela é federal, e aqui o resto do código dela. A gente vê um D aqui no final, que a gente consegue identificar também que ela é dupla. Tem a sigla D e a E desse mesmo trecho. Aqui a gente tem a 116 APR. O que significa o APR? É uma rodovia de acesso. Então, aqui também a APR 10005D. Tem o D e tem o E. Sempre quando tem o D, tem o E também, porque ela é duplicada. Aqui nós temos a 277 VPR. VPR é um trecho variante. Aqui a gente pode perceber que não tem o D e o E no final, então ela é uma rodovia de pista simples. A gente também consegue ver na situação aqui no final. Aqui você pode ver que tem o D no final e aqui ela está escrito duplicado. Essa sigla é CPR, CPR é contorno. Então, como forma mais simples, aqui nós temos também a UPR. UPR é de travessia urbana. E voltando como forma mais simples de você conseguir distinguir uma rodovia federal de uma rodovia estadual, eu sempre olho pelo meio do código. Então, a BPR, APR, UPR, sempre quando tem aqui no meio do código, a gente sabe que é uma rodovia federal. E o restante, a gente sempre tem essa codificação aqui, que a gente sabe que são rodovias estaduais. Como eu já tinha explicado, como que a gente identifica o sistema, o sentido crescente de uma rodovia. Aqui a gente possui a 483 S010, S020, S030. Então, a gente já consegue identificar que ela está crescendo da direita para a esquerda. Mas também, se vocês quiserem identificar do outro jeito, a gente sabe que vai do início do trecho da 69 a 590, a 1157, da 1157 a 2043 e assim vai. Então, ela está crescendo da direita para a esquerda. Aqui, a identificação no SRE. Esse aqui é mais para a planilha, para quando a gente começar a trabalhar com a planilha. Aqui no campo de jurisdição, como eu expliquei para vocês, vocês podem filtrar. Nesse filtro vai aparecer essa caixinha. Aqui você vai ter o tipo de jurisdição. Se ela é de responsabilidade da Econorte, Ecorodovia, Rodonorte a gente já sabe que ela é concessionado. E aqui quando aparece DR, SR1, 2, 3, 4 e 5, a gente já sabe que é de responsabilidade do Estado. SR1, Superintendência 1, Leste. SR2, Superintendência Regional 2 é a Campos Gerais. SR3, Superintendência Regional Norte. SR4, Superintendência Regional Noroeste. E SR5 é a Superintendência Regional Oeste. Aqui também, nesse caso, naquela primeira parte, era para a aba da estadual, mas também na aba da federal é a mesma coisa. A gente classifica por responsável e a gente consegue fazer esse filtro de uma forma bem fácil. E aqui, a gente também, no Excel, a gente possui uma aba separada para as travessias urbanas. Então, aqui a gente tem o trecho municipal, a gente tem o código do trecho, que ele é diferente, que significa a sigla MUN. E aqui a gente tem a localidade, da onde que ele está, qual a cidade que ele está passando, depara exatamente a mesma coisa, só que só com uma aba para as travessias urbanas. E agora, o que a gente acabou desenvolvendo do ano passado para esse ano? A gente realizou um mapa em parceria com a Celepar, um mapa interativo. Esse mapa, ele possui como base o nosso sistema rodoviário estadual e todo ano a gente desenvolve o mapa político rodoviário. Nesse mapa político, eles são apresentados além das rodovias estaduais, federais, concessão, a gente também tem alguns atributos colocados nesse mapa, como postos de polícia, aeroportos,
praças de pedágio, alguns outros ícones. E todos esses ícones, então, a gente jogou para esse mapa georreferenciado, que já está disponível agora no site do DR, ele já foi concluído. E eu vou apresentar um pouquinho para vocês, porque com esse mapa agora, vocês vão conseguir se identificar muito mais fácil, muito mais rápido em relação a esses trechos rodoviários também. Então, a gente já possui hoje no site do DR o novo mapa interativo do Sistema Rodoviário Estadual, ele está aqui na tela inicial. Basta só vocês clicarem, ele já vai ser direcionado para a aba, né, para a tela do mapa interativo. Aqui vocês conseguem dar zoom neles, ver aqui a parte da legenda também, mas de uma forma um pouco menor. Aqui embaixo a gente tem um link do portal do GEO do DR. Se vocês clicarem, ele vai ser direcionado para essa nova aba, que é exatamente a mesma aba da anterior, só que numa escala um pouco maior. Eu acho que para visualização ela fica um pouquinho mais fácil. Então, a primeira coisa que é apresentado aqui nesse mapa são as divisões, né, por escritórios regionais. Então, aqui a gente vê, aqui do lado direito, que o layer de escritórios regionais está ligado. Então, aqui a gente consegue ver SR Oeste, o Centro-Sudoeste, Vale do Chopin. Então, cada corzinha dessa significa um escritório regional. E também nessa escala, a gente consegue ver essas rodovias. Então, em preto, a gente consegue visualizar as rodovias estaduais, em verde, as rodovias federais, em azul, o anel de integração, as rodovias sob regime de concessão, e aqui em vermelho são as concessões federais, nesse zoom. Se vocês derem um pouco mais de zoom, só rolando com a bolinha do mouse mesmo, a gente consegue visualizar um pouquinho mais detalhado as coisas. Então, a gente consegue visualizar a rodovia e ela já vai mudando de cor dependendo da escala. Então, aqui a gente já está vendo uma rodovia na cor vermelha, que é uma rodovia pavimentada. Aqui é o código do sistema rodoviário dela. A gente também pode acessar rodovias não pavimentadas aqui, com o zoom também a 433. A gente já vê que ela é verde, então aqui o verde são de rodovias não pavimentadas. A gente vai conseguir ver também as rodovias, as travessias urbanas, aqui em rosa, 151M, de código MUN. Também é uma rodovia municipal pavimentada. Então, quanto mais zoom vocês derem no mapa, maior vão ser os níveis de detalhamento. Aqui do lado, vou tirar um pouco o zoom para mostrar o resto dos layers. Aqui do lado nós temos as superintendências, vou tirar o sistema rodoviário. Superintendências, aqui é divisão por superintendências, que é esse traçado preto. Então, aqui a gente tem a leste, Campos Gerais, norte, noroeste e oeste. E também os escritórios regionais de cada superintendência. Vou tirar aqui os escritórios regionais, as superintendências e deixar só o sistema rodoviário. Como eu expliquei, vamos dar zoom numa rodovia. Aqui a gente pode ligar também o layer de pontos de início e final de trecho. Liguei aqui no layer e tá aqui os pontos os ícones de início e final de cada trecho, que é aquilo que a gente vê no sistema rodoviário. Então, vocês conseguem identificar de uma forma visual muito mais fácil. A gente também vou desligar para não ficar tão poluído, a gente possui o layer das ferrovias. Vocês podem visualizar aqui, ela já deu esse layer de ferrovia, que é esse símbolozinho dessa linha tracejadinha. A gente tem o layer das cidades, então a gente vai dar um pouco de zoom. A gente tem aqui embaixo uma descrição, municípios com mais de 100 mil habitantes e município com menos. Então aqui a gente tem amarelinho com essa pontinha preta, Ponta Grossa, aqui nós temos Porto Amazonas, então são as cidades pontuais, né? Nós temos também os povoados, que a gente tem a sede e localidade também, são outros povoados, né? Nós temos os aeroportos, vou dar um zoom também para mostrar melhor. Aqui do ladinho esquerdo a gente vê quais são os tipos de aeroportos que a gente possui, os internacionais, os públicos pavimentados e não pavimentados. Então a gente pode
Só para, eu não expliquei, mas eu vou explicar aqui do aeroporto, depois explico da parte do trecho rodoviário. A gente pode clicar em cima do aeroporto, só dar um clique, ele já vai trazer o nome do aeroporto para vocês. A gente também tem os portos, né? Que é esse símbolo aqui também. Você pode clicar e ele vai trazer o nome daquele porto. Nós temos as balsas, que é esse símbolozinho aqui. Você vai clicar em cima da balsa, ele vai trazer o símbolo da balsa. Nós temos as polícias rodoviárias, tanto as polícias rodoviárias estaduais, que é de simbologia PRE, e de simbologia PRF. Então, a gente também pode clicar em cima da polícia e ele vai trazer o nome daquela unidade. Nós temos aqui também a divisão de município. A gente pode clicar em cima, a gente sabe que ali é município de Morretes, a área em hectares e em quilômetros quadrados. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o sistema rodoviário. Vou pegar um código, aqui, uma rodovia não pavimentada. A gente clica em cima dele, vai trazer todas as informações que tem no sistema rodoviário. 433N de rodovia não pavimentada, cor verde também sabe que é não pavimentada. Quilômetro inicial, final, situação de NPAV, qual que é o responsável, tudo que tem no sistema rodoviário a gente jogou aqui para essa base de dados também. Então, basta você clicar em cima da rodovia, você vai saber qual o trecho que ela é. O que a gente pode fazer também é, vamos supor que você tem um trecho, você sabe aquele trecho, mas você não sabe a localização dele. Aqui no canto esquerdo, nós possuímos uma ferramenta de busca. Aqui eu joguei um trecho genérico, já deixei ele aqui pronto. 277 BPE 0090, não sei onde que ele fica. E eu vou nesse botão de pesquisar. Ele vai trazer aqui pra gente aonde que é a localização dessa rodovia. Então, aqui é um jeito fácil que a gente encontrou para poder identificar aonde que fica a localização de cada trecho. O que a gente está tentando desenvolver agora, o próximo passo, é jogar maiores informações para dentro do intranet do DR. Então, essa mesma base de dados vai servir para um outro mapa, um mapa intranet. E nesse mapa intranet a gente vai jogar maiores informações. Então, a gente vai jogar dados de obras, de contratos, de conservação, enfim, o que a gente conseguir de informação que a gente achar necessário também a gente vai jogar para você simplesmente poder clicar em cima da rodovia e além dessas informações poder te trazer outras informações. Nossa, aqui tem um contrato de conservação, aqui tem uma obra de duplicação. Enfim, esse é o nosso objetivo para essa segunda etapa que está em desenvolvimento. E é isso que eu queria mostrar para vocês. O que ficar de dúvida em relação ao sistema rodoviário, em relação a esse mapa interativo, vocês podem entrar em contato. Eu vou deixar o meu expresso e o meu e-mail no final. Aqui também, só para mostrar para vocês, que a gente desenvolveu agora também em parceria com a Celepar, é a parte do Street View, que vocês podem clicar e ver ele juntamente com o OpenStreetMap. Também é uma ferramenta legal que a gente consegue, principalmente dentro da cidade. Eu trabalho bastante com a parte de travessias urbanas, então dentro da cidade a gente consegue ver o nome das ruas, né? Isso pode ajudar bastante. Então, como eu estava falando, eu vou deixar meu contato, vou deixar meu expresso, meu telefone também. Caso surja alguma dúvida, pode entrar em contato.